Tudo bem. Irmão, se alguém tiver trazido a sua oferta, pode colocar no gasofilácio. Se não trouxe também, não tem problema, porque essa é a casa do Senhor, fica à vontade, tá? Quem trouxe, amém. Quem não trouxe também, amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor continue prosperando, abençoando a cada irmão, Pai, que não falte para ninguém, nem para a igreja, para que todos, ó Pai, estejamos prosperando no Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em segunda carta de Pedro. Lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Capítulo de número 1. Vou ver o versículo aqui. Versículo 12. Vamos meditar do 12 ao 15. Primeira carta, ou melhor dizendo, eu falei primeira? Perdão, é a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Diante Senhor, nosso Deus e Pai, que o Senhor venha continuar, ó Pai, trabalhando neste culto. Agora é a palavra oficial da noite. Usa-me conforme a tua vontade, teu querido, teu Espírito Santo, para que a tua igreja continue sendo alimentada pela tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem tiver a chave, pudesse colocar de pé, só para nós lermos, depois você pode se sentar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 12 ao 15, nós vamos ler, né? E depois da leitura você pode se sentar, normalmente. Diz assim. Vamos achar? Amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, esse trecho é tão interessante. Pedro, o apóstolo, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele, no primeiro versículo que foi lido, 12, né, do capítulo 1, ele disse: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Que coisas são essas que ele está dizendo aí? Duas formas de Jesus, né? Exato, tem tudo a ver, né? Mas é uma fala, ele já vinha falando, é um contexto, né? Se você pegar o princípio aí do capítulo 1, depois da saudação dos versos 2, a partir do verso 3, né? Ele fala assim para a igreja, ó, ele diz: visto como, verso 3, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, ele já vinha falando do chamado, para que nós que somos co-participantes, como diz aqui, né? No versículo de número, parece que é 4, isso, somos co-participantes da natureza divina. Então, quer dizer, o nosso chamado, não é? É para que nós estejamos caminhando firmes nesse chamado com o qual Deus nos chamou, para que sejamos co-participantes da natureza divina do Senhor, livrando
livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, para que nós sirvamos a Deus, nós temos que estar nos livrando das corrupções, das paixões que há no mundo. Ou seja, da vida de pecado, as corrupções, paixões carnais, desejos pecaminosos, perversos. Então, o cristão, ele tem que estar sempre se preservando, ele tem que estar sempre saindo desses males, fugindo dessas paixões, desses pecados que sempre estão diante de nós, tentando nos envolver, nos influenciar para que nós caiamos da graça do Senhor, para a qual nós fomos chamados. Nós temos que ter atenção com relação a isso. Então, o contexto de Pedro, do que ele já estava falando, é esse aqui. O que ele disse, o contexto é esse. Ele já estava falando, porque eu li do versículo de número 12 ao 15. Então, ele ia se esforçar para que os irmãos, enquanto vida ele tivesse em seu corpo carnal, para que os irmãos se lembrassem dessas coisas. E mesmo depois de sua partida, para que eles não se esquecessem e continuassem se lembrando e vivendo de acordo com essas orientações. E uma coisa interessantíssima aqui, se a gente analisar do verso 5 ao versículo de número 7, ele disse coisas preciosíssimas. Eu vou dizê-las aqui, Primeira coisa que ele disse é a fé. Depois, verso 5 em diante, virtude. Depois, conhecimento. Depois, domínio próprio. Depois, perseverança. Depois, piedade. Depois, fraternidade. E por último, amor. Então, ele disse coisas que todo cristão precisa. Essas palavras devem estar no coração de todo cristão que deseja ser salvo. Porque no versículo de número 8 ele disse assim, preste atenção, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas coisas existindo em nós, e aumentando, nós temos que ter essas coisas, e elas devem estar aumentando em nós. Nós devemos estar investindo nessas coisas para que elas aumentem e nós assim continuemos frutificando, para que nós não sejamos inativos. O que é uma pessoa inativa? Uma pessoa que não tem atividade. Improdutiva. A pessoa tem que ser frutífera no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pleno conhecimento, no completo conhecimento. Nós não podemos ter um conhecimento assim, abreviado, um conhecimento assim, bem fraco. Não, nós não podemos contentar com uma coisa dessa. Nós temos que conhecer a palavra de Deus o máximo que nós podemos. Cada um tem um limite, e nós precisamos dessas coisas existindo e aumentando em nós. Para que também? Preste atenção agora no verso 9. Pois, olha só a revelação, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, aquele que não tem essas coisas na sua vida, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, quem não tem essas coisas está cego e esqueceu-se da purificação dos seus pecados de outrora. A pessoa se perde. O que nós podemos ver aqui no versículo de número 9 é uma possibilidade muito grande da pessoa se perder.
Então, o aviso aqui, ele é muito preciso, fala de uma cegueira espiritual. E tem muitas pessoas que estão espiritualmente cegas, porque não tem essas coisas presentes em sua vida. Não é? A pessoa não tendo essas coisas presentes em sua vida, ela se torna uma pessoa cega. Ela esquece de que um dia ela foi purificada dos pecados e acaba se perdendo, se enveredando por um caminho de perdição. Olha só, meus irmãos, o conselho forte que o apóstolo Pedro deu para a igreja. Um conselho forte, um conselho bem assim, preciso, para que a pessoa entenda o que ela precisa fazer para não se perder. O que ela precisa fazer para ela permanecer no Senhor, e assim aconteceu o que está no verso de número 10. Acompanhe comigo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém. Olha só. E o 11? Exatamente, vamos chegando no 11. Fortíssimo também, né? É bem conclusiva essa mensagem. Então, por isso, nós devemos procurar com diligência cada vez maior. O que é diligência? É cuidado na execução da fé, na forma de como você está desenvolvendo a sua salvação, né? Então nós temos que fazer isso com uma diligência cada vez maior, e isso confirmando a nossa vocação e eleição. Qual que é a nossa vocação e a nossa eleição? Nós somos vocacionados e eleitos por Deus para a salvação eterna. Glória a Deus por isso. A vocação da salvação e a eleição, né? Procedendo assim, para o final do verso 10: não tropeçareis em tempo algum. Se vocês procederem assim, vocês jamais vão tropeçar, vão se desviar. Aqui está o segredo para não se desviar. Então a Bíblia ensina como a pessoa se desvia e como ela não se desvia. Eu acho muito assim completa essa palavra, porque são conselhos preciosíssimos para a nossa vida. Às vezes tem pessoa que fala assim: eu não entendo por que fulano desviou-se, né? Ou Beltrano, Cicrano. Pode acontecer o desvio, a gente pode julgar tudo, né? Mas a Bíblia diz, aqui fala que se faltar essas coisas na vida da pessoa, a pessoa ela se perde espiritualmente. Então nós precisamos principalmente dessas coisas em nossas vidas, que foram ditas aqui pelo apóstolo Pedro aos irmãos. Fé, porque sem fé alguém vai ser salvo? Não. Sem fé tem como servir a Deus? Amém. Agradar a Deus? Não tem. Virtude, a pessoa tem que ter boas ações. O que é uma pessoa virtuosa? A pessoa tem que ter boas ações. O cristão, já pensou um cristão que não tem boas ações? Não pode faltar fé, também não pode faltar virtude. Eu não estou falando que a pessoa de repente passa por um momento difícil na vida, isso pode acontecer. Mas aqui é uma orientação de coisas que não podem faltar na vida de quem quer ser salvo. Então a segunda palavra é o quê? Virtude, boas obras, boas ações, né? E também conhecimento. Qual conhecimento está falando aqui? O camarada estudar a Bíblia para querer dizer que sabe mais do que o outro? Não. Conhecer a Deus e temê-lo, e ter o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Bem, então, só um negócio. amém. Que o irmão, posso falar com o pastor, você falou. Aí ele virou para mim e disse: e quem não sabe ler? Aí eu virei para ele: mas tu sabe escutar. Então só peça uma pessoa que saiba ler, lê a Bíblia, igual o pastor está falando, e aí você tem a compreensão no sentido de o que fazer perante a resposta que Deus está dando. E às vezes eu converso muito com ele, uma coisa importante que eu falo com ele é que a fé vem pelo ouvir. É isso aí. Está vendo? E ouvir a palavra. É isso aí.
Então você pode às vezes não saber ler, como é o caso do nosso irmão Gessino, né? Mas se a pessoa ela tiver ouvidos espirituais atentos, uma audição espiritual boa, ela vai ter fé. Porque Deus ele se comunica com quem não sabe ler, com o cego, com o mudo e com o surdo, porque Deus fez o homem e quando ele quer salvar o homem, até com o cego, mudo e surdo ele fala, e o cego, mudo e surdo vai entender, porque Deus fala na mente. É um mistério. O que acontece? Às vezes a gente vê uma pessoa na igreja lá, toda atrofiada, né? Toda cheia de defeitos, com deficiência, né? E às vezes ainda é cega, é uma pessoa assim com muitas deficiências, mas está lá na igreja pulando e dando glória a Deus. A pessoa fala, meu Deus do céu, como que ele está entendendo? Ele está absorvendo isso, é o poder de Deus que ele fala, tem essa capacidade de falar com qualquer normal, com qualquer situação, desde que ele queira. Às vezes o camarada atrofiado, cego, mudo e surdo, ele tem desejo de Deus, e uma pessoa perfeita não tem. Por isso que Deus não fala para ela, porque ela não quer que Deus fale, ela rejeita. Entendeu? Então, temos que entender isso também. Então, o conhecimento é um conhecimento para libertação, para salvação. Jesus não disse que para a pessoa ser liberta, ela tem que conhecer o quê? A verdade. A verdade. E a verdade é o quê? A palavra. Pronto. A verdade é a palavra, né? E depois do conhecimento, ele disse, eu estou frisando isso aqui para a gente, né? A parte importante da palavra. O domínio próprio. O que é o domínio próprio? A pessoa dominar suas ações. Eu sei que às vezes a gente falha, erra, você erra. Não é disso que a gente está falando aqui. Nós não queremos jamais passar uma impressão de uma igreja santa aos olhos dos homens, mas pecadora aos olhos de Deus. Nós não queremos passar essa impressão. Nós sempre falhamos, todo dia nós pecamos, mas nós temos que estar sempre também, nós aprendemos isso aqui, lutando contra o pecado, para que o pecado não nos domine. Quem tem domínio próprio não vai deixar o pecado dominar ele, porque se o pecado dominar ele, ele vai se tornar escravo do pecado. É ele que, pelo Espírito Santo de Deus em sua vida, tem que dominar o pecado. E foi justamente de que forma, pastor? Dá uma... a leitura de quinta-feira de Romanos. Isso, fala muito sobre isso, né, no estudo, né? De que forma? O pecado vem para todos nós. O pecado não veio muitas vezes para Jesus? E qual vez que o pecado dominou Jesus? Porque, né? É lógico, Jesus era Jesus, porém ele nos ensinou. Então nós temos que lutar contra o pecado. E caso venhamos a pecar, que peçamos perdão a Deus e não deixemos o pecado dominar, o que a Bíblia nos orienta na primeira carta de João. Não é? Nós temos um advogado justo, fiel, junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Amém. Se nós pecarmos, recorremos a Ele, para que por meio dele nós sejamos perdoados pelo Pai. Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo, de quem quiser. Né? Então, o conhecimento nós precisamos, domínio próprio também. E com o domínio próprio, nós precisamos também da perseverança. O que é perseverança? Persistir naquilo que você crê. Isso. Ou seja, a pessoa, ela dá sequência. Se nós não perseverarmos, nem salvos nós seremos. Até para a salvação há necessidade de perseverança. Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Está escrito na Bíblia ou não está? Tá. Então, foi Jesus que disse isso? Vamos lá, Mateus 24, não sei, vamos ver. Está no livro mais interessante, eu acho que não tenho certeza, vamos dar uma olhada lá. Acho que é Mateus 24. Verso 13, Jesus disse assim, falando do fim dos tempos, né? Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o 14 para encerrar o trecho. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações que então virão. Então, até para a salvação, há necessidade de perseverança. Né? Lá em Romanos fala que nós devemos perseverar na oração. Então a perseverança é aquela pessoa que eu não vou parar, porque o meu Senhor há de me fortalecer.
Eu não vou parar porque eu não estou fazendo uma obra humana. O meu Senhor está comigo, eu vou continuar e até o fim Ele será comigo e eu serei salvo. É por isso que tem que pensar assim, né? Senão ela acaba também desistindo. Da perseverança. E também nós precisamos, juntamente com a perseverança, de que também? Da piedade. Piedade aqui é uma palavra que significa você ser uma pessoa devota a Deus, certo? Dedicada a Deus. Piedade aqui é nesse sentido. É você ser uma pessoa dedicada. Às vezes a pessoa ouve muita palavra devota que vem do catolicismo e acha que eu estou associando. Não. A palavra devota é você ser uma pessoa que viva em devoção a Deus. Nós não usamos a palavra também, que é derivado devocional. O cristão tem que fazer o seu devocional constantemente, meditar na palavra, isso é devocional. Dedicação, meditação na palavra, santificar a sua vida lendo a palavra. Então, piedade, nós precisamos de ser dedicados a Deus na vida cristã. E também com a piedade, a fraternidade. O que é fraternidade? É isso que nós estamos fazendo aqui. Amizade cristã entre os irmãos. Então tem que ter amizade, tem que ter relacionamento. Quem vai ser salvo se não tiver relacionamento na igreja? Me diga. Existe salvação fora do corpo de Cristo, pelo qual Ele morreu, e do qual Ele é a cabeça e nós os membros? Se o membro se afastar, se desviar e não voltar mais, e ele morrer nessa condição, haverá salvação para ele? Não. Segundo a Bíblia, não. Então, nós precisamos também da fraternidade. Então, a pessoa precisa de ser uma pessoa perceptiva. Poxa, como é que eu estou na igreja, né? Será que eu estou percebendo o que está acontecendo na minha igreja? Aquele irmão que está meio triste, Deus já me tocou, tem que conversar com aquele irmão. Ou coisas do tipo. Foi a pergunta dele para mim. Eu queria a resposta. Amém. Isso aí, mas é assim mesmo. Então, é a interação. A igreja precisa de interação. Nós vivemos hoje em um mundo que colabora muito para muito agrupamento de pessoas, ou muitos agrupamentos de pessoas, mas poucos relacionamentos verdadeiros. Ou seja, no mundo hoje, o que manda? Uma das coisas que está sendo uma demanda no mundo. Muitos movimentos, né? Ajuntamento de pessoas para vários eventos. Mas depois que acabou o evento, acabou tudo. Com Deus não. Com Deus tem que se ajuntar e procurar se relacionar. Porque é assim que Deus manifesta o seu poder. Amém. Ninguém vai amar a Deus se não amar o seu irmão a quem vê. A Bíblia fala isso. Se eu amo a Deus, o reflexo do meu amor por Deus é eu amar o meu irmão. Não precisa, já falei isso aqui, não precisa falar que eu amo a Deus. Se eu amar o meu irmão, isso já é uma prova de que eu amo a Deus, cabal. Agora, a pessoa dizer que ama a Deus, mas não ama os irmãos da igreja, é uma contradição. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que isso está errado. A pessoa que não ama quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Então, por que está assim na Bíblia? Porque Deus se revela por meio do ser humano. Como é que Deus amou o mundo? Dando Jesus para morrer por nós. Certo? Então Deus se revela através do ser humano. E os nossos irmãos que estão aqui na igreja, nós temos que amar a todos. O próximo abrange todas as pessoas do mundo. Mas os que estão na igreja, esses já são do Senhor. Então nós temos que ter uma atenção mais redobrada. Certo? Com todos, principalmente com os da família da fé. A prioridade de Paulo na carta de Paulo aos Gálatas capítulo 6 é para os da família da fé. A prioridade, porque eles já são do Senhor. Então é muito importante, a fraternidade ela abrange, né, muita coisa. E às vezes a pessoa não está tendo aquela atenção. Pensa bem se todo mundo na igreja tiver atenção. Esse tipo específico de atenção. Não vai ser uma igreja mais forte espiritualmente? Mais encorpada? Mais difícil do diabo achar brecha nela? Porque os irmãos estão não apenas ajuntados, eles estão unidos pelo Espírito Santo. Não é um ajuntamento apenas de pessoas, é um ajuntamento no Espírito Santo. Um ajuntamento de fogo. Isso, onde há preocupação, amor. Porque Jesus nos ensinou.
E a última palavra é o quê? Amor. Alguém vai ser salvo se não amar? Não. Por que a pessoa tem que amar para ser salva? Alguém pode me dizer? Porque Ele nos amou. Exato. Praticando Sim, né? Exatamente. E também porque nós aprendemos muito. O amor é o novo mandamento do Novo Testamento. Romanos 13:8. Leia, pastor. Romanos 13? 13:8. Vamos estar lá. Romanos 13:8. Agora falando sobre o amor, né? Nem demais coisa alguma, né? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém. Então Deus não quer que nós fiquemos devendo nada a ninguém. Somente o amor nós temos que dever. Amém. Por que nós temos que dever o amor? Porque você sempre vai ter que amar enquanto viver. Jesus nos amou enquanto vida Ele teve. Ele foi até o final, Ele morreu por nós, sem, sair desse amor em momento algum. Até na morte Ele levou um pastor. Isso, até na morte Ele salvou almas, pessoas. Então nós precisamos entender, Deus não quer que nós compremos e não paguemos. Deus não quer que nós peguemos emprestado e com isso não venhamos a devolver o que nós pegamos emprestado. Agora, uma coisa Deus quer que nós fiquemos devendo às pessoas: o amor. Que essa dívida nós temos enquanto nós vivemos, para quem quer ser salvo. Porque sempre nós vamos ter que amar. E amar é isso, você preocupar, é você, entendeu? Tem que se doar, se dedicar. Por isso que Ele colocou o amor como novo mandamento, né? E Paulo disse isso pelo Espírito, para que nós não fiquemos devendo coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Então tudo bem. Agora vamos para o 11, o capítulo 1 da segunda carta de Pedro, versículo 11. Então nós vimos que essas coisas existindo em nós não vamos desviar da fé. Oh, glória a Deus! Olha só a mensagem de Deus para nós. Quem não quer desviar agora no céu, tem que ter essas coisas presentes, aumentando, crescendo em sua vida cada dia. Olha o verso 11, eu vou fechar. Pois desta maneira, conforme ele vinha falando, né? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, é desse jeito que nós vamos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem quer ser salvo? Aqui está uma das indicações bíblicas. É dessa forma. Então a pessoa, ela praticando tudo que o apóstolo Pedro disse aqui, ela não precisa de ter medo de perder sua salvação. Pelo contrário, ela vai ter confiança. E Pedro disse, aí entra a questão, o texto que foi lido aqui no princípio. Pedro, ele disse que iria se dedicar para que os irmãos não se esquecessem, sempre que eles pudessem estar lembrando destas coisas. Enquanto ele estivesse aqui no mundo, né, enquanto vida ele tivesse, ele ia se dedicar, para que até mesmo depois de sua morte, eles continuassem lembrando e exercendo essas coisas maravilhosas. Coisa boa, né? Mensagem profunda para nós aqui. Conselho, mensagem de salvação. No versículo 14, acompanhe comigo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda, 14 não 16, perdão, tá? De nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha, nós não estamos contando para vocês fábulas, não, histórias inventadas, não. Nós mesmos vivenciamos isso, fomos testemunhas oculares de Cristo, e de que Ele esteve conosco, e de que Ele prometeu que há de vir nos buscar um dia, e nós cremos porque nós vimos o verbo da vida, nós
vocês histórias inventadas, fábulas, coisas que não podem ser provadas. E já naquela época ele estava alertando os irmãos acerca da segunda vinda de Cristo. Deus é tão bom que até a morte do apóstolo Pedro, Deus revelou para ele, o Senhor revelou para ele que ele morreria. O Senhor Jesus mostrou isso para ele. Pode ser uma passagem lá do Evangelho, ou pode ser algo que aconteceu que a Bíblia não registra. Olha só, Deus foi tão bom com Pedro, que revelou para Pedro que a morte dele estava chegando, e ele aproveitou o tempo que ele ainda tinha para alertar os irmãos. Olha só a visão do reino de Deus que o homem tem. Deus revelou para ele que a morte estava chegando, e ele pensou: então deixa que eu faça o seguinte, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar no tempo que ainda me falta de vida, para que os irmãos fiquem firmes na fé e não se desviem. Então a preocupação que todo líder espiritual tem que ter, principalmente, de estar lembrando a igreja, de estar alimentando a igreja com as sãs palavras do nosso Senhor, porque a igreja tem promessa de salvação. Então o líder tem que se dedicar para que os irmãos se exercitem na salvação. O líder tem que ter esse tipo de preocupação. Olha só Pedro, o Senhor me revelou que eu vou morrer, deixa eu correr atrás do meu negócio aqui, preparar a minha casa porque eu vou morrer. Não, deixa eu preparar a igreja, porque a igreja precisa de estar preparada. Eu vou morrer, mas a igreja vai continuar. A igreja precisa de ser forte, e o que fortalece a igreja é o ensinamento da palavra de Deus gravada no seu coração. Uma igreja que quer estar preparada para a vinda de Jesus tem que ouvir a palavra de Deus e guardar na mente. Hoje nós temos muitas pregações no mundo. Hoje nós temos muitas pregações no mundo, muitos ensinamentos, mas infelizmente alguns, para não dizer muitos deles, não têm alimentado essa fé para a salvação, para a segunda vinda de Deus. É Deus vai te dar isso, é Deus vai te dar aquilo, Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai restaurar seu trabalho. Isso Deus faz, é lógico, quando há uma necessidade, Ele supre as nossas necessidades. Mas Deus, Ele não veio em Cristo Jesus, o Deus Filho, na terra, para oferecer para o homem a mudança de vida na terra, não. Quem oferece mudança de vida na terra é o diabo no centro de macumba. A igreja prega a palavra de Deus para quem quer morar no céu, ouvir, guardar na mente e no coração, esperando que Cristo venha nos ares para se encontrar com Ele, para estar com Ele para todo sempre. Aqui não é casa de macumba, nem terreno, nem centro que faz promessa para a terra. Aqui nós fazemos a grande promessa, nós pregamos, melhor dizendo, a grande promessa, que é da pessoa ir morar com o Senhor para todo sempre. Amém. Aqui, meus irmãos, Deus faz na sua vida na terra, sim, mas o maior projeto é celestial. É isso. Nós temos visto as pessoas hoje, vão lá na igreja tal, que Deus vai mudar seu casamento, vai mudar isso e aquilo. Esse não é o foco. Pastor, por que o senhor está falando que esse não é o foco? Que esse não é o texto ou não é a mensagem essa? Está escrito isso na Bíblia? A orientação, nós estamos vendo aqui uma orientação de Pedro. Qual que era a preocupação? Deixa eu preparar os irmãos para que eles morem no céu. Um dia para que eles estejam com o Senhor para sempre. Você não vê aqui uma evidência dele falando, Deus vai aumentar o salário do Beltrano. Isso Deus pode fazer, e Ele faz quando Ele tem propósito, mas essa é uma questão secundária. A primária é salvar a alma do homem que é eterno. E outra coisa, o inferno também é eterno, o fogo é eterno. Então Deus veio dar descanso eterno para o homem, e não prometer uma coisa que é passageira e transitória. Quem promete isso, nós aprendemos aqui hoje, é o diabo. Ele sabe que o homem gosta da terra e das coisas terrenas, que o homem tem tendência de colocar o coração nas coisas terrenas, por isso que ele promete. E muitas pessoas fazem pacto com ele. Mas vamos fechar aqui então. Versículo 17 até o 20, só para a gente ler aqui e fechar. Pois ele recebeu, Jesus, da parte de Deus o Pai, honra e glória, quanto pela glória excelsa
lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, né? Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, melhor dizendo, quando estávamos com ele no Monte Santo. Quando isso aconteceu? Que eles ouviram essa voz do Pai falando. Pedro, Tiago e João subiu lá em cima assim e viram. Isso, exatamente. Este é o meu filho amado, em quem me compraram. Foi quando Jesus se transfigurou, né? Ele se transformou ali, foi uma mudança de glória, e eles viram ali Jesus glorificado naquele momento. Com Moisés e Elias. Com Moisés e Elias, e quiseram até fazer uma barraca lá, 3 tendas, né? Mas Jesus não, calma lá, vai para ele. Mas então, aí o que o Senhor disse? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouçam ele. Está lá nos evangelhos, não tem isso aqui, ouçam ele, mas está lá nos evangelhos. Quem quer ser bem sucedido, para todo sempre, tem que ouvir Jesus. Amém. Deus tem prazer em Jesus, e quem ouve Jesus, ouve a Deus, e com Deus vai morar. Né? Isso aconteceu no monte da transfiguração. Versículo de número 19 agora. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, que fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Bom, aqui está falando da palavra dos profetas, mas nós podemos incluir também, porque elas estão hoje na Escritura Sagrada, na palavra de Deus. Então nós temos que ver confirmada a palavra profética e também entendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ou seja, a palavra de Deus é a luz que alumia o mundo. Lugar tenebroso, a palavra de Deus, né? E nós temos que fazer isso até quando? Para final. Até que o dia clareie. O que é isso? Que linguagem é essa? E a estrela da alva. Quem que é a estrela da alva? Jesus. Nasce em vosso coração. Está falando da segunda vinda. Nós temos que fazer isso até a segunda vinda. Pastor, mas e se eu morrer e ele não vier até lá? A sua alma vai para o descanso guardar. Agora vamos lá, verso 20, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que é isso? Nenhuma profecia, ela é de particular interpretação. A palavra não veio de homem nenhum. Os homens que falaram, os homens que escreveram, falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Olha só o verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então quando você ouve a palavra, você está ouvindo o quê? Você está ouvindo o quê? Ou quem? Deus falando com você, né? E um versículo para encerrar agora. Sigilo, se você quiser ir, pode ir. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 13, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. E ainda 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então toda a palavra de Deus, preste atenção, ela é inspirada pelo Senhor, ela é útil para o ensinamento. Toda a palavra, ela é útil para que nós sejamos ensinados e para também repreensão, né? Para que nós sejamos corrigidos quando houver necessidade, para também educação ou instrução na justiça. Isso para quê? Para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado, preparado para toda boa obra. O que prepara o homem de Deus, a mulher de Deus, para toda boa obra? A palavra de Deus. Amém. Então aprenda a palavra, nunca se canse da palavra. Quem se cansa da palavra, se cansa de Deus, porque a palavra é a palavra de Deus. Não veio do homem, não veio de uma capacidade humana ou de alguém. Por isso que tem gente que fala assim: como é que você pode dizer isso da Bíblia? Foi o homem que escreveu. Aí a pessoa fala isso porque ela não lê, não presta atenção. Aí ela vai se perdendo. Ah não, não adianta não, mas quem escreveu a Bíblia foi o homem, por isso que ninguém entende a Bíblia.
Coloque sobre os seus pés. Não caia nessa. Faça assim com as mãos em forma de receber. Mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem nesta noite aqui, eu não vou dizer quem quer aceitar Jesus, porque eu creio que todos aqui já aceitaram Jesus. Né? Mas tem alguém aqui que se afastou do Senhor e deseja reconciliar-se com Ele nesta noite? O que é se reconciliar? Vocês sabem, né? A pessoa que se afastou e deseja fazer as pazes. Nosso irmão Mário Sérgio, pode chegar aqui à frente, por favor. Amém. Tem mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor hoje? Nosso irmão Mário Sérgio, né? Glória a Deus. Não tem mais ninguém, né? Então, tudo bem. Eu vou estar orando aqui, eu peço à igreja que estenda as mãos para frente. Estou orando para o nosso amado irmão Mário Sérgio. Esse irmão, meus irmãos, ele estava ali no sinal, eu vi o evangelista Francisco descendo de carro, né? E o irmão parou o carro, começou a conversar com ele. Eu falei com ele: me espera na esquina que eu vou te mostrar onde é a igreja. Isso aconteceu que dia? Sexta-feira. Então, houve uma percepção do evangelista de parar o carro no sinal. Não podia nem parar na hora de finalizar. Ele já jogou o estacionamento ali para, né, parar rapidamente. Eu, estando na mesma sintonia dele, ou no mesmo espírito, já disse: me espera que eu vou te mostrar onde é a igreja. Porque se eu falasse, né, ia ser difícil dele achar nossa igreja aqui por ser no segundo andar, é difícil. Então, ele me seguiu, né? Ou seja, eu esperei ele aqui, porque eu vim de carro, ele veio e eu mostrei para ele a igreja. E ele disse: pastor, domingo eu vou estar à igreja. Amém. Né? Está indo à igreja. E ele veio realmente. Amém. Então, vamos orar pela vida dele. Que eu falei para ele: meu irmão, eu não posso te falar nada de mim mesmo. A única coisa que eu posso te falar é que comece a fazer a obra de novo, e Deus vai restaurar tudo na sua vida. Nós estamos aqui. E ele ouviu. E eu creio que grandes coisas Deus fará na vida dele. Não por causa de qualquer outra coisa que não seja pela vontade de Deus em primeiro lugar. Amém. Porque o que aconteceu ali na praça sexta-feira não foi por vontade humana não, tá, irmão Sérgio? Nem minha, nem do evangelista, nem dele. Foi Deus. Amém. Mas é preciso ter a percepção. Nós estávamos na correria. E é na correria que a vida não para. E Deus age assim. Estenda sua mão também. Diga assim: amado irmão Mário Sérgio: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra. Eu fui convidado pelos irmãos para estar na tua casa, na igreja. E Senhor, ao ter ouvido a mensagem da noite, o pastor fez o apelo para a reconciliação. E eu senti em meu coração de estar reconciliando com o Senhor. Pai, eu me arrependo de ter me afastado do Senhor. Receba-me em teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, olha, irmão Mário Sérgio, eu vou fazer a pergunta porque nós estamos aqui mesmo. O irmão deseja congregar com a gente daqui para frente? Amém. Irmãos, eu creio que, olha só, muitos fizeram esse compromisso. Vocês sabem disso. E não deram sequência. Mas ele, eu creio que vai dar sequência. Exatamente, vai ser diferente. Por isso eu convidei para cantar. Sabe por quê? Porque eu vi muita humildade no coração do Mário Sérgio. Todo momento. E Deus gosta da humildade. Humildade para reconhecer que precisa de Deus. Ele se afastou por algum motivo, ainda estou conhecendo ele, né? Depois a gente vai conversar e tudo, mas ele entendeu que ele precisa de voltar. E eu peço a cada irmão, eu vou dar a bênção apostólica, que dê a paz do Senhor para ele. Amém. E receba ele como irmão no corpo de Cristo. Amém. E ore pela vida dele também, Amém, para que Deus o fortaleça e que seja uma longa caminhada aqui para o céu. Amém? Faça assim com as mãos de forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação divina Espírito Santo. Dê a todos, ó Pai, no final de noite de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento, no consolo divino Espírito Santo. O Senhor os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Que as palmas vão a Deus. Nossa, também, que Jesus. Pai do Senhor Jesus, Amém. vai para o Mário Sérgio. Bom seja,
Vai chorar. Você precisa de uma coisa, Varão, você na nossa equipe aqui, vai ser Jesus. mas se você quiser. O pequenininho. Ele esteve aqui essa semana. Eu terça-feira. Terça-feira. Hoje eu não tinha feito, não. Você estava passando aqui, a vez ainda. Tá bom? Mas aí